Muitas animações, sejam elas animes ou desenhos, filmes também, elas utilizam inspirações de coisas da vida real. E Pokémon é um bom exemplo pra gente observar essas coisas, né? Então eu vou trazer uma série com vários vídeos onde eu vou estar trazendo animais que possivelmente foram utilizados como inspiração para criar os Pokémons. Eu separei 66 Pokémons. E nesse vídeo a gente vai ver os organismos mais interessantes, mais diferentões que existem na vida real. Bora lá! Oi, tudo bem? Eu sou a Marcela Ferrer, sou estudante de biologia e viciada em animes, filmes, séries, HQs e por aí vai. Não tanto de Pokémon, porque eu não assisti Pokémon, mas eu confesso que Pokémon realmente é muito interessante para estar trazendo essas curiosidades assim, baseadas em zoologia principalmente. Nesse vídeo em específico, eu separei os mais interessantes, tá? E eu vou falar para vocês em todos os vídeos que todas essas associações que eu vou fazer entre um organismo vivo da vida real e um Pokémon são meras especulações da minha cabeça, tá? Alguns Pokémons realmente aparentam ser aquele animal em específico, mas eu não tenho nenhuma constatação oficial por parte do mangaka, do autor que fez Pokémon, ou de designers de produção mesmo, tá? Então, assim, não tem nenhuma prova, mas sim é interessante para poder estar trazendo as curiosidades, ok? Todo vídeo eu vou estar falando isso, tá bom? Mas sem muita enrolação, vamos começar logo com o Victreebel. Acho que assim, olha, se eu pronunciar algum nome errado, me desculpa porque eu não assisti Pokémon, tá? Lembrem disso, tá? Então, o Pokémon Victreebel foi inspirado provavelmente na Nepenthes rajah. A Nepenthes rajah é uma planta originária da ilha de Bornéu e é uma planta carnívora, mas diferente das plantas carnívoras que a gente conhece comumente, ela não se alimenta necessariamente de insetos ou pequenos artrópodes. Ela se alimenta de excrementos de um roedor em específico. Ela é um pouquinho assim diferente, mas é muito... Cara, ela é muito curiosa. E por mais que ela seja uma espécie exótica, né, das ilhas de Bornéu lá na Ásia, eu já vi algumas floriculturas comercializar essa planta. Mas assim, é um preço muito alto, mas também a gente consegue entender porque esse valor é alto, porque essa planta é difícil de cultivar. Quando a gente pega uma planta exótica, principalmente de floresta tropical, como é o caso da Nepenthes rajah, criar um ambiente adequado para ela crescer saudável é um pouco difícil. Eu vou estar explicando isso melhor no próximo Pokémon, que eu não quero ficar me estendendo muito. Porque eu quero focar na curiosidade principal da Nepenthes rajah, que, como eu já falei, ela se alimenta de excrementos, quer dizer, ela completa a sua nutrição com excrementos desse roedor, a certo ponto que ela evoluiu para que essa parte, assim, em forma de cumbuca dela, assim, seja capaz de aguentar esse roedor que pesa em uns 150 gramas. Então, para uma planta aguentar 150 gramas é complicado. Fora que ela se adaptou de um jeito que ela criou uma borda antiderrapante para aquele mussaranho realmente não cair. Então, como é que faz? Ela produz um néctar, esse mussaranho fica lá tomando o seu lanchinho, onde ele já tem um vaso embutido. Então, ele se alimenta ali daquele néctar e tudo que ele soltar ali de inscrição para Nepenthes rajah é lucro. O próximo Pokémon é o Carvine, que é a Dionaea muscipula. Eu acho que quando a gente pensa em planta carnívora, é essa espécie em específico que vem na mente de muita gente. Ela é nativa de regiões pantanosas dos Estados Unidos. Embora ela seja exótica, ela é bem comercializada. Em muitas floriculturas você consegue encontrar ela e também em alguns grandes mercados, dependendo da época, você também consegue encontrar. Embora ela seja mais comercializada que a Nepenthes, o cultivo dela também é um pouco complicado, porque as plantas carnívoras geralmente elas vêm de regiões úmidas. No caso da Nepenthes, floresta tropical. No caso da Dionaea, florestas inundadas ou pântanos.
E o que acontece nessas regiões inundadas com muita umidade, tanto no ar quanto no substrato? Esses substratos geralmente são muito pobres em nutrientes. Então, para essa planta até mesmo dar vida livre dela no seu habitat natural, é complicado para ela mesma conseguir se manter lá. Primeiro ponto, o solo dessas regiões são completamente pobres em nutrientes. Então, por mais que elas expandam suas raízes, elas não conseguem absorver quaisquer nutrientes que possa ter lá, por conta dessa falta, dessa déficit de nutrientes que esses solos normalmente têm mesmo. Segundo ponto, as plantas carnívoras, elas geralmente são herbáceas. Plantas herbáceas são aquelas plantas que não crescem muito, não passam entre 60 e 80 centímetros, elas ficam bem baixinhas. E nessas regiões onde a Nepenthes, onde a Dionaea tá, são florestas com árvores muito altas e com copas que se fecham. Então, assim, para a ultrapassagem de luz solar, para essas plantas fazerem fotossíntese e conseguirem energia para se manter, vamos combinar que é difícil, né? Aí então veio o terceiro ponto, que essas plantas carnívoras, na verdade, elas evoluíram para conseguir se manter com nutrientes, assim, cruamente falando. Então, basicamente, elas evoluíram para ser carnívoras para completar as suas nutrições. Então, elas conseguem ser plantas autótrofas e heterotróficas. Autótrofos são aqueles organismos que conseguem produzir sua própria energia, como basicamente todos os vegetais e alguns outros organismos clorofilados, como as algas, por exemplo. São seres fotossintetizantes que o que eles fazem? Eles conseguem absorver a energia da luz do sol e converter isso de forma físico-química em glicose. Então, eles absorvem a luz do sol, transformam aquilo em glicose, transformam em energia e conseguem se manter. Os organismos heterotróficos, elas precisam se alimentar, como nós humanos, por exemplo. Então, as plantas carnívoras evoluíram para fazer esses dois tipos de alimentação. Então, elas consomem insetos e pequenos artrópodes justamente para conseguir suprir a sua demanda nutricional, para elas conseguirem sobreviver. O próximo Pokémon, que ele tem de fofo, a inspiração real não tem nada de fofo, é totalmente ao contrário. E o Pokémon é o Vileplume e a inspiração é a Rafflesia Arnold, que é conhecida como a maior flor do mundo. Ela pode passar 1 metro de diâmetro e pesar até 11 quilos. Ela também não é só conhecida pelo seu tamanho, mas pelo seu odor horrível que ela exala. Realmente é a flor mais fedida do mundo, de verdade, sem brincadeira. Ela é conhecida também, ela é chamada também de flor monstro e flor cadáver, porque ela exala um cheiro muito característico de carne podre. E o pior disso é que esse gênero Rafflesia abriga pelo menos aí umas 30 espécies, todas elas só dão um odor muito fedido. Ainda bem que todas as espécies do gênero Rafflesia estão lá no sudeste da Ásia. Mas o ponto mais interessante dessa flor, além de ser a maior flor do mundo e ser a flor mais fedida do mundo, é que ela não tem caule, não tem raiz e não tem folha. Se ela não tem raiz, ela não absorve nutrientes do solo. Se ela não tem folha, ela não consegue fazer fotossíntese. Então, como que ela faz para se manter? Ela é uma flor parasita. Ela tem tecidos especiais, né? Ela tem células especiais que conseguem absorver nutrientes diretamente das raízes e caules de outras árvores lenhosas. O próximo Pokémon é o Dicto, e ele simplesmente parece uma ameba. Mas ameba é um termo muito genérico, o correto seria falar amoeba, que é o brinquedo antigo lá, aquele brinquedo gosmento, o antigo slime, é esse nome mesmo. As amebas são muito abundantes em vida livre. São comuns em ambientes aquáticos ou muito úmidos. Então, assim, lagos, rios e qualquer poça de água que estiver parada há muito tempo, provavelmente vai ter ameba lá. As amebas são organismos muito abrangentes em questões de classificação. Elas são divididas em 4 famílias, 6 gêneros. Em questões de espécie, provavelmente a gente não descobriu todas as espécies viventes de ameba no mundo, porque realmente é um micro-organismo que tem em muita abundância.
mas pelo menos eu posso afirmar aqui para vocês que as amebas são protozoários unicelulares eucariontes. Unicelular significa que é composto por uma única célula. Então, realmente é um micro-organismo bem pequenininho que a gente só consegue ver em microscópio. Algumas amebas podem ser patológicas para os seres humanos ou animais e às vezes não. Mas vocês já ouviram falar em amebíase? Então, amebíase é uma infecção intestinal causada pela ameba Entomoeba histolítica. Mas não se preocupem porque tem tratamento e tem cura, ok? O próximo Pokémon é o Paras, mas eu não vou falar essencialmente do Pokémon, mas sim o que está acima dele, que portanto eu coloquei o Pokémon na forma evoluída, porque eu quero que vocês prestem bastante atenção nos olhos dele. São os olhos fundos, não é? Bom, eu vou falar do fungo do gênero Cordyceps, que tá muito famoso aí agora por causa da série The Last of Us, não é? Que é o fungo que transforma os seres humanos em zumbis. Diferente um pouco da série que o fungo atinge os seres humanos, na vida real esses fungos atingem os insetos e pequenos artrópodes e realmente transformam eles em zumbis de verdade. Como é que esse fungo faz isso? Quando o fungo chega na fase reprodutiva, ele libera esporos. Esporos do fungo seriam o equivalente ao pólen da flor, tá? Mas os fungos eles liberam esporos e esses esporos vão vagando, vêm com ar, atingem insetos, besouros, borboletas, mas em sua maioria atingem formigas, porque as formigas são mais abundantes em quantidade e em espécies. E esses esporos, quando eles chegam, atingem as formigas ou os insetos, eles ficam lá e vão continuando seu ciclo de vida até chegar a um ponto que esse fungo penetra no corpo do inseto e passa a tomar conta do seu sistema nervoso. Realmente, esse inseto vira um zumbi de verdade, porque é o fungo que vai tomar decisões. E por que ele toma esses tipos de decisões com o corpo do inseto? Simplesmente para levar esse inseto para um lugar alto, como uma árvore, um lugar aberto, para continuar avançando o seu ciclo de vida, para atingir a sua forma madura reprodutiva de novo e soltar esporos novamente para fazer uma nova vítima. Então foi ali realmente o que aconteceu com o Paras. Quando o Paras evoluiu, o fungo aumentou de tamanho e tomou conta dele. A gente consegue ver esses olhos fundos que assim, o Paras já não tá mais lá. Ele foi totalmente tomado conta pelo fungo do gênero Cordyceps. Depois eu vou trazer um vídeo só falando dele. Realmente foram uns organismos bem interessantes, né? Então me conta se você já tinha escutado falar ou se você já sabia de algum organismo desse da vida real. E comenta aqui pra mim quais são os pokémons que vocês querem saber a inspiração real. Mas também não vale ser aqueles pokémons bem absurdos, tipo aquele que é uma minhoca feita de pedras. Então, aquilo ali ou foi inspirado em algum alienígena ou foi inspirado em rochas mesmo, tá? Mas não deixe de comentar o próximo pokémon que você quer ver aqui. E já que você tá aqui, obviamente que eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, ok? Até o próximo vídeo!